Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 135, Livro dos Médios, questões sobre as evocações, capítulo 25, a pergunta é a pergunta de número 32, Livro dos Médios, né? Então, a Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: como é que os espíritos dos homens mais ilustres acodem tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros? Então, nós sabemos que alguns adjetivos de obscuro é estar sem luz, né? Incógnitos, ignorados, desconhecido, tristeza, e por aí em diante vai. São tantos adjetivos que, se fôssemos falar, ou melhor, se fôssemos recitar todos, teríamos que gravar alguns vídeos só a respeito dos adjetivos. Mas é interessante a gente saber, né? É interessante a gente saber, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas que significa o obscuro? Então nós temos que nos interessar, né? E os homens mais obscuros? Os ignorantes, sem conhecimento, esses incógnitos, né? Então, Kardec está perguntando como é que os espíritos dos homens mais ilustres acodem tão facilmente e tão familiarmente aos chamados homens mais obscuros. Não era para chamar, né? Não era para os espíritos ilustres. Não era para os espíritos ilustres acudir, quer dizer, atender o chamado, né? Se prestarem aos chamados dos homens mais incógnitos, mais obscuros, mais ignorantes, não é? Não era para os espíritos atendê-los. Mas será que não era para atendê-los mesmos? Então vamos ver a resposta. Os homens julgam por si os espíritos. Então começa por aí. Os homens julgam por si os espíritos. O que isso quer dizer? Mas não era para Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, atender o chamado de pessoas tão obscuras, tão pobres de conhecimento, tão ignorantes, tão incógnitas. Então você entende, com todo respeito, você entende que isso é um julgamento nosso. Mas será que os bons espíritos pensam como nós pensamos? É aí que está a questão.
Os homens julgam por si os espíritos, o que é um erro. Você está vendo só? O que é um erro? Após a morte do corpo, né? Do corpo físico, que o espírito não morre. Após a morte do corpo físico, as categorias terrenas deixam de existir. Você entendeu isso? As categorias terrenas deixam de existir. Só a bondade estabelece distinção entre eles, e os que são bons vão a toda parte onde haja um bem a fazer-se. Então você percebe que a bondade é que estabelece, só a bondade é que estabelece uma distinção entre eles, entre os seres. E os que são bons vão a toda parte onde haja um bem a fazer. Então, fica de lado essa distinção. Distinção nós fazemos, nós que fazemos as distinções aqui na Terra. Nós que fazemos a distinção. Não é? Nós que temos o hábito de buscar a casta, nós que temos o hábito de buscar as etnias, nós que temos o hábito de buscar as raças, nós que temos o hábito, aqui devido à nossa ignorância, devido ao nosso orgulho, devido à nossa pobreza de espírito ainda, nós que temos o hábito da separatividade aqui. Então, por exemplo, na separatividade, aqueles que são ricos financeiramente se relacionam só com pessoas ricas financeiramente. Pobre financeiramente só se relacionam com os pobres financeiramente. E assim por diante. Lamentavelmente, você sabe que é assim aqui na Terra. Mas essas distinções, né? Essa distinção, elas existem aqui só porque nós as fazemos. Porque entre os espíritos, principalmente os mais evoluídos, não existe distinção de raça, de crença, de cor, de casta, de etnia. Não existe. Então observa só para você. Entre eles, o que prevalece é a bondade, a distinção entre eles é a bondade que estabelece, né? Por toda parte onde haja um bem a fazer, todos agem como irmãos, indistintamente. Mas aqui na Terra, devido à ignorância das pessoas, é um nível evolutivo, né?
nós temos esse hábito aqui na Terra. Por exemplo, existe festas de debutantes que debutantes são aquelas festas que são feitas, lógico que você sabe, desculpa o ignorante aqui, dizendo assim é até ignorância da minha parte, que eu sei que você sabe. As jovens, quando completam 15 anos, né, de idade, festas de debutante. Então os pais, né, fazem ali aquelas festas para as filhas, né, e tudo mais. Então, existe o costume de lá na porta adentrar apenas a festa, apenas as pessoas convidadas pela família. É lógico que você já teve a oportunidade de participar de festas onde já foi distribuído, por exemplo, 500 convites. Então, quem tem convite entra, quem não tem, não entra. Essa distinção. A gente sabe que, de certa forma, faz parte, essa distinção faz parte da lei aqui na Terra, que nós não podemos ignorá-la. Você entende? Nós não podemos ignorar certas distinções. Por quê? Porque isso denota disciplina também. Porque não podemos, com todo respeito, em determinados lugares, permitir que, com todo respeito, vândalos adentrem para fazer ali arruaças fisicamente. Então você consegue entender como que nós temos que ter compreensão das coisas? Não estão errados em distribuir X de convites. Mas acontece que o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, que ali predomina que estraga o eu dos indivíduos. Então, fazem aquela distinção. O que não existe entre os bons espíritos. Os bons espíritos, eles nos ajudam por igual. Eles nos ajudam a todos. Eles nos ajudam a todos. Sem distinção nenhuma. Mas é de extrema importância reconhecer que aqui na Terra tem que ter disciplina, não é? O excesso de orgulho, de egoísmo, é que estraga o processo evolutivo do ser. Mas que é preciso disciplina, é preciso disciplina, principalmente em determinadas situações, né? Então, a questão agora é a pergunta de número 31. Questão não, a pergunta. Quanto tempo deve decorrer depois da morte para que se possa evocar um espírito? Olha só para você ver. Quanto tempo deve decorrer depois da morte para que se possa evocar um espírito? Então Kardec está perguntando quanto tempo depois, eu vou simplificar dessa forma, quanto tempo depois que a pessoa desencarna que podemos evocá-la numa casa espírita?
Aqui você vai perceber que os bons espíritos respondem da seguinte forma: podeis fazê-lo no instante mesmo da morte, mas só muito podeis fazê-lo no instante mesmo da morte, mas como nesse momento o espírito ainda está em perturbação, só muito imperfeitamente responde. Agora, isso é relativo. Isso é relativo. Eu posso até voltar no próximo vídeo a tratar desse assunto aqui. Os bons espíritos deixaram dessa forma justamente para que pudéssemos raciocinar. E quando entra a questão raciocinar ou raciocínio, é preciso ter um pouco de conhecimento também para raciocinar com lógica, com bom senso, com prudência. É preciso ter conhecimento dos desígnios das leis divinas, porque caso contrário, a pessoa tece opiniões inadequadas, impróprias. Então é preciso ter conhecimento, porque na verdade esse processo aqui é relativo. Veja bem, Chico Xavier, participando de um sepultamento, quando eles introduziram o caixão, né, ali no túmulo, né, introduziram ali, em cima da lápide do túmulo, aquele espírito ali se encontrava e ele, através da vidência do Chico, disse: Chico, eu poderia escrever uma mensagem para os meus familiares neste instante através de você? Ou melhor, Chico, eu gostaria de escrever uma mensagem para os meus familiares através de você. Nesse instante, você me permite? O Chico, na hora: gente, por favor, providencie papéis e caneta ou lápis, porque o espírito fulano de tal está aqui e deseja se comunicar com a família. E ali mesmo, através da vidência do Chico, o espírito foi ditando e o Chico foi escrevendo uma mensagem mais ou menos de umas 20 folhas. Mas por que o espírito conseguiu essa proeza? Vamos pensar por esse lado. O espírito evoluído já, que o desencarne para ele não lhe causou dano nenhum, não lhe significou nada, não lhe causou prejuízo, dano, enfim, ele não se desgastou de forma nenhuma as tuas energias. E outra, um médium verdadeiro, disciplinarmente, dons mediúnicos, faculdades mediúnicas, educada. Você entendeu? Caso contrário, não é possível. Porque o espírito pode ser um espírito evoluído. O espírito pode deixar ali o corpo no velório e procurar uma casa espírita para se manifestar no momento do velório de seu corpo. Mas se ele não encontra os médios equiparados, o médio apropriado, condizente às mesmas vibrações de tua energia, ele não consegue, gente. Ele não consegue.
e vice-versa. Existe médium equiparado, apropriado, médium disciplinado, mas o espírito transtornado devido ao impacto, devido ao choque, do desprendimento, do desligamento da matéria. Então aquele choque leva o espírito, faz com que o espírito se veja meio que transtornado. Mas o espírito que sente esse transtorno no momento do desenlace é porque é um espírito ainda menos equilibrado. Porque o espírito mais equilibrado, ele não sente nada, ele não vê nada. Inclusive, ele mesmo se incumbe de se desligar-se do corpo físico. Olha só, para você ver como são as coisas. Como existem espíritos que ele permanece preso, somatizado ao corpo físico durante 10, 15, 20, 30 anos depois que desencarna, lá embaixo do túmulo, do esquife, né? Da lápide, ali do túmulo dele. Somatizado, o perispírito somatizado, materializado, apegado. Então ele sente como se ele não tivesse desencarnado, como se não tivesse acontecido nada com ele. E quantos espíritos perambulam pelas ruas da cidade, quantos espíritos presos nas regiões umbralinas, somatizados, que tão cedo sairão de lá, até porque devido à programação evolutiva, cada qual encontra-se num nível evolutivo. Uns saem mais cedo, outros saem mais tarde, a depender da evolução de cada qual. Eu mesmo conheço pessoas em São Sebastião do Paraíso, que seu corpo físico lá na Santa Casa, olha só para você ver, seu corpo físico lá na Santa Casa, praticamente no dia do teu desencarne, praticamente, se não me falha a memória, e ele esse ser deixou o corpo físico lá, como se fosse através de uma ubiquidade ou através de um desdobramento, e através de pessoas sérias, médios sérios aqui em Paraíso, pessoas disciplinadas, com muita responsabilidade, conseguiu deixar mensagens, orientação, conseguiu deixar mensagem para os seus familiares. E ainda não havia desencarnado. Provavelmente, se não me falha a memória, parece que desencarnou no outro dia, se não me falha a memória. Um dia antes, internado, se manifestou, deixou uma mensagem para a família, esclarecendo tudo. No outro dia desencarna. Olha que espírito preparado. E é interessante, sabe? Que esse espírito, hoje no plano espiritual, quando no corpo físico, o termo que eu uso é esse, era tido como um zero à esquerda. Mas é isso. Aqui na Terra, a gente julga pela aparência.
A gente perde uma oportunidade imensa quando aqui na Terra, convivendo uns com os outros, a gente bate os olhos assim nas pessoas, a gente nem imagina que ali às vezes pode estar à sua frente Maria de Magdala, pode estar Pedro o apóstolo, pode estar... Você entendeu o que eu quero dizer? Não estou dizendo que Maria de Magdala, Pedro o apóstolo, mas uma pessoa assim muito cara, né? Foi uma pessoa muito cara em vidas passadas para nós, e que só depois que deixa o corpo físico é que cai a ficha. Fala, meu Deus, como? Não é possível. Convivi com essa pessoa durante tantos anos, 37 anos, meu Deus. Convivi com essa pessoa durante 40 anos, meu Deus. Eu nunca. Eu estou pasmo em saber tudo isso agora. Mas é assim, né? Nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos voltar a tratar desse assunto aqui ainda.